Graça e paz. Em 2 Reis 5 diz sobre um homem chamado Naamã. Homem esse, homem de autoridade. Homem esse que tinha autoridade, mas era leproso. Homem esse que levou uma menina para sua casa, para o seu lar cativa, sendo que essa menina tinha um diferencial. Era escrava, estava cativa, mas não deixou de falar sobre o seu Deus através da vida de um profeta. Se o meu senhor Naamã for até o profeta, ele será curado da lepra. Ela não olhou suas circunstâncias, ela não olhou o seu cárcere, não olhou que ela tinha sido tirada de sua família, mas ela olhou sim para um homem que estava enfermo, que estava leproso, mas tinha um Deus que poderia curar ela, poderia curar ele através do profeta. E muitas das vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos as lutas sobre nossas vidas, os nossos perseguidores, e muitas das vezes não conseguimos nem mesmo liberar o perdão daquele que se levanta contra nós, daqueles que querem nosso mal. Mas fala que essa menina, ela olhou para a lepra de Naamã e falou para sua senhora: se ele for até o profeta, ele será curado. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, dar a direção para aqueles que se levantam contra nós. Direção essa, muitas das vezes, através de oração, através da palavra, porque nós temos que deixar o nosso Deus direcionar a nossa vida. Mas muitas das vezes nós não deixamos. As pessoas não fazem mal, nos perseguem. E quantos estão dentro da casa do Senhor hoje não conseguem liberar o perdão? Quantos hoje estão padecendo por falta de perdão e muitas das vezes por coisas essas que têm trazido lá de trás, desde suas infâncias? Só que tem um Deus que Ele deu o seu único Filho amado na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Porque eu e você herdamos o pecado em nossa essência. Eu e você, nós somos culpados, mas tem um Cristo que Ele é inocente. E Ele morreu por amor a mim e a você na cruz do Calvário. Imagine se Deus ele falasse que não iria nos perdoar. Porque o pecado ele está incutido em mim e em você desde Adão. Mas nós temos um Deus que Ele quis se reconciliar com o homem através de Cristo. E é momento de nós nos reconciliarmos na terra. É realmente momento de nós, como igreja, se unirmos em um só propósito. Propósito esse em vivermos em comunhão um com o outro. Momento esse de se aproximar cada vez mais de Cristo. Tem uma menina cativa. Uma menina cativa que não deixou de fazer a obra de Deus. Uma menina cativa que não deixou de ser missionária. Naamã ele fica sabendo disso. E o que Naamã faz? Naamã ele vai até o seu rei, conta tudo aquilo que a menina tinha falado. O rei da carta, o rei da ouro, o rei da prata, o rei da veste. E manda ir até o rei de Israel. Naamã chegando lá, o rei lhe rasga suas vestes, dizendo que o rei da Síria, ele queria arrumar circunstâncias contra ele. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus manda eu e você tomarmos uma direção. E muitas das vezes eu e você nós queremos tomar uma direção contrária. A palavra da menina foi: vai até o profeta. Não mandou ir até o rei, mas escolheu ir até o rei. Só que o rei nada poderia fazer, porque quem tinha palavra de milagre, palavra de cura era o profeta, não era o rei. E o rei ele rasga suas vestes e fala: sou eu Deus? Tenho eu o poder de dar ou tirar a vida? E aí achou que queria arrumar uma ocasião para ter guerra contra os países. E muitas das vezes nós nos colocamos em situações que Deus não mandou nós entrarmos, nós temos que entender isso.
Quantos de nós vivemos dessa maneira? Quantos de nós? Aleluia, santo és o Senhor. Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as próprias roupas e mandou dizer a ele: por que você rasgou as roupas? Deixe que ele venha a meu encontro e ficará sabendo que há profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. Ainda há profetas ainda nos dias de hoje. Mas muitas das vezes as pessoas estão procurando na terra movimento. Estão procurando aquilo muitas das vezes que Deus não tem mandado eu e você procurar. Mas ainda há profeta. Profeta é aquele que se baseia a sua vida na palavra de Deus. É aquele que as profecias vêm através da palavra de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. E aí eu e você, nós precisamos todo o tempo ter discernimento de espírito para entender quando Deus está falando comigo e contigo através da palavra. Porque eu costumo dizer que as pessoas hoje estão procurando ouvir uma palavra, não estão preocupadas se é a palavra de homem ou se é a palavra de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Porque o que conforta o meu e o seu coração é a palavra que sai através do livro sagrado, que sai através da boca do profeta, através do livro sagrado, de encontro ao meu e o seu coração. Mas as pessoas estão procurando, muitas das vezes, uma palavra para poder, muitas das vezes, massagear o seu ego. Porque quer ouvir algo, muitas das vezes, que não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua história. Porque a palavra de Deus, ela tem que confrontar a mim e a você a mudança. Ela tem que confrontar a mim e a você a transformação. É renúncia a todo tempo. É realmente se submeter àquilo que Deus ele quer de mim e de você, que é obediência. Mas as pessoas querem muitas das vezes ter transformação de vida, mas não querem obedecer. Mas eu falo para você no dia de hoje, é momento de você se achegar no querer e na vontade de Deus. Chega de tomar caminhos que Deus não andou. Chega de querer tomar atalho na caminhada. Chega de procurar reis. Se Deus mandou você ir até o profeta, vai até o profeta. Porque lá terá uma palavra que vai mudar a sua vida e o seu coração. Escuta aquilo que Deus ele tem falado contigo. Escuta aquilo que Deus ele tem falado. Porque você sabe aonde você está errando nessa caminhada, nessa vida. Você sabe aquilo que você tem que fazer e muitas das vezes você não faz. Porque muitas das vezes eu e você nós nos colocamos como aquele povo rebelde em outrora. Povo esse que Deus ele fazia, Deus ele fez, Deus ele tirou do cárcere. Deus ele tirou do Egito, Deus abriu o mar vermelho e mesmo assim o povo murmurava contra Deus. Hoje esse povo, muitas das vezes somos nós na presença de Deus. Deus ele tem suprido, Deus ele tem cuidado de mim e de você e mesmo assim questionamos e murmuramos contra Deus. Até quando vamos viver dessa forma na presença de Deus? Até quando? Vai até o profeta, vai até o altar, rasgue o teu coração na presença de Deus, fale com Deus tudo aquilo que você está precisando, fale com Deus as suas imperfeições, aquilo que você não consegue, fale com Deus, eu não consigo, eu não tenho mais forças para mudar, por mim mesmo eu não consigo me submeter a Ti, Senhor, porque é só Deus que faz, irmãos. É só Deus que vai fazer você abrir mão do seu eu e da sua vontade para poder realmente seguir a direção de Deus na sua vida. Quantas promessas você está esperando Deus ele realizar na sua vida e muitas das vezes ainda não realizou por causa das nossas atitudes errôneas nessa caminhada. Quantos julgamentos? Muitas das vezes acusamos, apontamos, julgamos as pessoas. Mas aí muitos querem dar como santarrões na terra. Falam um dos outros, mas falam que não fazem. Julgam uns aos outros, mas falam que não julgam.
Mas Deus é Deus que tudo vê e tudo sabe, irmãos. Até quando vamos viver assim? E as bênçãos de Deus estão retidas no mundo espiritual, porque as pessoas estão retendo por causa dos seus comportamentos na terra. Porque Deus, ele não muda, irmãos. Deus, ele não muda e nunca vai mudar. Mas nós somos tão inconstantes na presença do Senhor. Nós somos tão inconstantes nessa caminhada. Naamã, ele vai à casa do profeta. Só que o profeta não vai receber. Manda o teu servo e fala com ele. Santo és o teu santo nome, aleluia. Aleluia. Então Eliseu mandou o mensageiro até ele, com esta ordem: vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão, seu corpo ficará limpo e você ficará curado. Tão simples. Vai e mergulha. Vai lá e mergulha. Mas as pessoas não querem obedecer, como Naamã. Deus, ele fala para tomarmos uma atitude, tomar uma direção, mas muitos vão sair como Naamã saiu. Naamã saiu indignado. Naamã queria que fosse uma coisa como um ritual. Saísse o profeta, tocasse em sua lepra e apenas falasse que a lepra iria sumir. Sabe por quê? Queria que Deus tudo fizesse, mas ele não queria fazer nada, não queria nem ter atitude, irmãos. Muitos de nós somos assim na presença de Deus. Quer que Deus realize, quer que Deus faça tudo, mas não quer mudar de atitude, não quer mudar de vida, mas é dia, é momento de nós mudarmos a nossa atitude na presença de Deus. E eu falo mais, quando eu falo na presença de Deus, eu falo na sua vida no dia a dia. Como você está vivendo a sua vida? Você tem respeitado as pessoas? Você tem amado o seu próximo? Você tem vivido em comunhão com seus irmãos? Chega de viver, irmãos, essa vida, essa mesmice que as pessoas estão vivendo na terra. Mesmice essa de fazer, de prestar um culto, estar na casa de Deus, prestar um culto, mas estar com a sua vida na terra sem direção. Só quer viver santidade dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas, irmãos. E temos que viver essa santidade em todo o tempo, irmãos. Só que as pessoas não têm procurado viver essa santidade. O que nós temos feito com as nossas vidas na presença de Deus? O que nós temos feito com a santidade? O que você tem alimentado mais? É a tua carne ou é teu espírito? Eu te pergunto nessa manhã. O que você tem alimentado? Porque se você alimentar a carne vai prevalecer. Mas se você alimentar o espírito, é ele que prevalece. Não seja como Naamã. Não murmure na direção que Deus ele tem te dado, não. Não seja um murmurador. Se Deus ele te deu um comando, execute, vai e faça. Não viva de qualquer maneira. Não se preocupe com aquele que não faz, não. Vai você e faz. Vai você e tem atitude diferente. Faça aquilo que Deus ele tem te direcionado na terra. Aleluia. Santo és o Senhor. Por acaso, Abaná e Fafá, rio de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles e ficar curado? Virou-se e foi indignado. Eu e você, nós poderíamos, assim como Naamã, fazer tantas coisas. Realmente ele poderia ir lá, ele poderia se lavar nesses rios. Só que ele não iria receber aquilo que ele estava procurando, que era a cura. As pessoas querem receber, mas não querem seguir uma orientação. Muitas pessoas estão com as suas vidas destruídas, estão com as suas vidas fora da direção de Deus, está fora do altar,
mas não querem ser corrigidas, não querem ser direcionadas. Porque Deus ele ainda levanta homens e mulheres na terra dos viventes para poder falar: você está errando, você está em pecado, você está andando nessa terra conforme a sua bel vontade, o seu bel prazer na terra. Mas vai chegar um dia que eu e você nós vamos prestar contas de tudo isso. Então é momento de se corrigir na caminhada. É momento de você parar e olhar para as suas atitudes errôneas e se consertar na presença de Deus enquanto ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há esperança para mim e para você. Ainda há esperança. Analise o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. E analisar o homem a si mesmo é todo tempo, é todo momento. Você já se analisou nos dias de hoje? Já olhou para dentro de si e já pensou aonde você está errando? Aonde você está pecando? Você já olhou para dentro de si? É muito fácil, irmãos, apontarmos e botarmos a culpa no outro. Mas quando é que vamos olhar e ver aonde é a nossa culpa? Aonde é que nós estamos com as nossas atitudes errôneas? Temos que olhar para dentro de nós e nos corrigirmos enquanto ainda há tempo. Não deixe para amanhã não, é hoje que você tem que se achegar ao altar do Senhor. Peça perdão a Deus, peça a Deus para poder te lavar, te limpar da tua lepra. Peça a Deus para trocar as tuas vestes nos dias de hoje. Fala que você não aceita mais viver na mesma mesmice que você está vivendo, não. Que você quer voltar ao início de tudo. Que você necessita de voltar ao primeiro amor. Rasga o teu coração na presença de Deus. Porque Ele tem uma grande obra, Ele tem um realizar sobre a sua vida, aleluia. Santo és o Senhor, aleluia. Busca a presença de Deus. Busca a Deus enquanto ainda se pode achar. Aleluia. E o interessante, irmãos, que quando nós estamos assim, Deus sempre levanta alguém. Porque os homens, os servos de Naamã, olharam para ele e falaram: Paizinho, meu Senhor, se te pedisse coisa mais difícil, o Senhor não faria? Quantos de nós, irmãos, estamos sem direção? Muitas vezes Deus levanta homens e mulheres para nos corrigirmos, para nos orientar. E muitos têm muitas vezes tapado os seus ouvidos para não seguir, porque sabe que a direção está correta, mas prefere andar na cegueira espiritual. Prefere muitas das vezes dar vazão ao seu eu, à sua vontade, do que o direcionamento de Deus. Mas enquanto Deus estiver usando pessoas para falar conosco, enquanto Deus estiver nos exortando através da palavra, ainda há esperança para mim e para você. Não abra mão dessa nova oportunidade que Deus está dando a mim e a você. Não abra mão, não. Não jogue a tua salvação fora. Não jogue a sua comunhão com Deus fora. Não jogue o seu lar, a tua família fora, por causa de atitudes errôneas na terra. Porque muitas das vezes as suas atitudes têm afetado outras pessoas na caminhada. Porque nós não olhamos que as nossas atitudes muitas das vezes estão atingindo outras pessoas. Está entristecendo, está muitas das vezes machucando outras pessoas na caminhada. E muitos estão dentro da casa do Senhor. Muitos conhecem a palavra do Senhor, mas não estão preocupados com o que estão fazendo com a sua vida, estão fazendo com a vida dos outros. E nós temos que parar para refletir naquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Isso é muito sério, porque vai chegar o dia da prestação de contas. Deus está orientando, está mostrando o caminho. E Naamã ouviu aquilo que os teus servos estavam falando. Ele foi e mergulhou. Mergulhou uma vez, mergulhou duas vezes. Ele mergulhou. E o que aconteceu com Naamã?
Diz a palavra que a sua pele ficou curada como a pele de uma criança, o seu corpo, a sua carne ficou curada. Para você ficar curado, para esse vazio de alma que você está sentindo passar, você ficar curado, só depende de você mergulhar na direção de Deus, você mergulhar naquilo que Deus está te direcionando, está falando contigo. Então mergulhe, ouça a voz de Deus a falar com você, porque Deus ele não está falando apenas através desse vídeo, não. Deus ele tem falado com você a todo tempo, mas muitas das vezes você não quer ouvir a direção de Deus. Mas até quando Deus ele vai ficar te dando oportunidades? Até quando Deus ele vai ficar levantando homens e mulheres para falar com você? E você está deixando para amanhã aquilo que é para você fazer hoje, que é para você fazer sem demora, porque a qualquer momento a nossa alma ela pode ser recolhida na terra dos viventes. Deus ele pode nos recolher a qualquer momento. E se Deus ele te recolher hoje, para onde você vai? Se Deus ele te recolher hoje, qual o legado que você vai deixar para a sua família, para os seus filhos? Que legado? Como vão lembrar de você? Como vão lembrar das suas atitudes? Como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como bom marido, boa esposa, bom pai, boa mãe, um bom filho. Como vão lembrar de você, eu pergunto hoje? Qual lembrança terão? Nós temos que pensar, irmãos. Temos que pensar como nós estamos vivendo nessa terra, como estamos vivendo até mesmo como sociedade, como nós estamos vivendo com o próximo. Porque eu e você estamos aqui, não somos um acaso, não. Eu e você, nós estamos aqui porque tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Então, viva o propósito de Deus nessa caminhada. Ame mais, cuide mais, viva mais, mas viva uma vida santificada na presença de Deus. Não abra mão daquilo que Deus ele confiou a você. Não abra mão. Viva todos os dias como se fosse o último, porque a qualquer momento Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Viva como se fosse o último dia, mas não como o último dia do mundo, não, mas é como o último dia de uma igreja que está esperando o noivo vir. E saber, se você viver de qualquer maneira, você vai ser aquela igreja que vai ficar para trás, que o noivo vem, mas vai tirar um povo de dentro de um povo, uma igreja de dentro de uma igreja. Eram 10 virgens, 5 subiram com o noivo e 5 ficaram. Vamos olhar para dentro de nós, que analise o homem a si mesmo todos os dias. Santo és o Senhor. Naamã ele mergulhou, Naamã ele ficou curado e voltou ele à casa do profeta. Só que ele voltou com uma paga, querendo dar bens preciosos ao profeta. Mas o profeta, ele sabia quem era o Deus sobre a sua vida e ele nada recebeu. E Naamã ainda insistiu. E tem pessoas hoje que conhecem a palavra, irmãos, e estão se vendendo por tão pouco na terra dos viventes. Sabe por quê? Porque estão perdendo aquilo que Deus confiou a cada um, irmãos. Aquilo que você dá, Deus deu de graça para mim e para você, nós temos que dar de graça. E as pessoas estão querendo botar preço, botar um valor naquilo que não vem de nós, mas vem do próprio Deus sobre as nossas vidas. Só que o profeta, ele sabia, irmãos. Você sabe quem é o seu Deus? O dom que Deus ele te deu, irmãos, de cura, o dom de profetizar, ele não é seu, não. É um dom que vem de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. E nós temos que pensar o que nós temos feito com esses dons, irmãos. Porque não tem preço, irmãos. E tem pessoas que estão querendo vender esses dons. Só que vai chegar um dia que nós vamos estar diante do grande juiz. E nós vamos prestar contas de tudo isso que está sendo feito na terra dos viventes com a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo com a palavra?
como nós estamos vivendo a palavra. As pessoas estão corrompendo a palavra para poder tirar proveito próprio na caminhada. Mas ai daquele, irmãos, que está corrompendo a palavra, porque esse dia de prestação de contas vai chegar para todos, não vai ter um que vai escapar desse dia. Até aquele que já desceu à sepultura, Deus ele vai ressuscitar essas pessoas para poder ter o julgamento de todos. E aí eu falo mais uma vez, olhe como nós estamos vivendo na terra. E Naamã ele reconhece o Deus de Israel. E ele pede para poder levar a terra daquela terra. Coisa mais linda, irmãos. Levar aquela terra para poder edificar um altar ao Deus de Israel. Porque ele fala que ele não vai mais adorar, não vai mais se submeter a outros deuses, apenas um Deus de Israel. Mas que era para o profeta, e o Deus de Israel perdoará ele, porque quando o seu rei entrasse, irmãos, no templo, para poder adorar outros deuses, o rei teria que se curvar. O Deus iria ser, o rei iria se apoiar nele para poder se curvar e adorar outros deuses. E ele teria que também se curvar, mas que era para o Deus de Israel perdoar a ele. É momento, irmãos, de nós reconhecermos a quem eu e você temos servido, a quem eu e você estamos realmente servindo na caminhada. Porque as pessoas falam que estão servindo a Deus, mas estão servindo muitas das vezes ao seu bel prazer na terra, mas o Deus mesmo não estão servindo não, irmãos. Porque não querem obedecer, não querem se submeter à vontade de Deus. Até quando? Sabe que estão errados, mas não tem coragem nem mesmo de pedir perdão a Deus. E quando pede perdão é apenas uma falácia, porque pede perdão, mas não se arrepende de alma. Porque quando pedimos perdão a Deus, não repetimos os mesmos erros, não repetimos o mesmo pecado não, irmãos. Mas muitos não param para entender isso. Até quando vamos viver assim? Analise o seu eu. Analise como você está vivendo nessa caminhada. Aleluia. Santo és o Senhor. E o profeta Eliseu respondeu: pela vida de Javé, a quem eu sirvo, não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã pediu: já que o Senhor recusou, ao menos permita que seja dado ao servo a quantidade de terra que 2 mulas possam carregar, pois o seu servo não oferecerá mais holocaustos a sacrifício de outros deuses, mas somente ao Deus de Israel. Somente ao Deus de Israel. Nós devemos adorar, devemos servir apenas um Deus. Só que tem pessoas que estão servindo, muitas das vezes, os bens financeiros, coisas palpáveis na terra. Tem pessoas que estão servindo, muitas das vezes, relacionamentos, filhos, estão botando coisas à frente de Deus. Mas Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Eu te pergunto hoje. Quem está sendo a sua prioridade nessa vida? Quem é a sua prioridade? Será que realmente é Deus? E essa pausa é exatamente para você pensar. Será que realmente é Deus? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busca o reino, busca a justiça de Deus. As outras coisas virão quando você buscar o reino dos céus. Busque, e você verá o realizar de Deus sobre a sua vida. Santo és o Senhor. E que Javé perdoe só uma coisa ao seu servo,
Quando o rei, meu senhor, vai ao templo de Remon para adorar, ele se apoia no meu braço, e eu também me prostro junto com ele no templo de Remon. Que Javé perdoe esse gesto do seu servo. Eliseu disse: vá em paz, Naamã. Já se havia se distanciado um bom tanto. Naamã, ele vai embora. Ele se distancia. Só que aí aparece um jovem, o jovem servo que foi falado no início. Esse jovem se chama Geazi. Geazi, ele corre até Naamã. E corre até Naamã dizendo que tinha chegado 2 jovens profetas. Foi pedir riquezas a Naamã. 35 quilos de moeda. 2 vestes ele pede a Naamã. Naamã, ele viu ele indo. Naamã, ele desce do seu carro e vai ao encontro. E ele pede. Só que Naamã, sabe o que Naamã faz? Pediu 35 quilos de moeda de prata. Naamã, ele fala: leva 70. Porque é assim, irmãos. As pessoas querem uma coisa, muitas vezes estão conseguindo até mais do que estão pedindo, mas sabe por quê que está sendo permitido? Porque está fora da direção de Deus. Cada vez mais tem, mais sai da direção de Deus e não estão entendendo isso. E muitas das vezes ainda falam, Deus está me abençoando, mas não é Deus que está abençoando não, e não estão entendendo. Porque esse olhar está fora da direção, está tomando atalhos na caminhada. Porque em nenhum momento o profeta não mandou, Deus não mandou Geazi ir atrás de Naamã. Ele foi e diz na palavra que ele correu atrás. Foi ele que correu atrás do pecado, ele correu atrás da perdição de sua vida. Ele recebe os bens preciosos. Fala que ele levou para sua casa e foi se colocar diante do profeta mais uma vez. E o profeta, ele olha para ele e pergunta onde ele estava. E ele mente para o profeta. Mas o profeta o que falou? O meu espírito estava lá. O meu espírito viu, o espírito viu. Viu quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro. Não adianta querer mentir para o homem de Deus, irmãos, porque ele viu, ele sabe. E muitas das vezes nós queremos andar com mentiras na terra. Mente para o pastor, mente para o marido, mente para a esposa, mente para o pai, mente para a mãe, mas tem um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. As pessoas estão querendo tomar atalho na terra dos viventes. Com esse dinheiro você vai comprar terra, você vai ter comida na mesa, você vai ter escravo, mas você agora está leproso. Recebe a lepra de Naamã. Que coisa triste. Um homem que andou com o profeta e não aprendeu nada com o profeta, irmãos. Tem pessoas assim. Estão dentro da casa de Deus, estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão aprendendo através da palavra. Pessoas essas que estão recebendo lepra sobre a sua vida, irmãos, estão leprosas, porque não querem mudar as suas atitudes, não querem mudança de vida. Naamã, aquele que estava fora, teve um encontro com Deus, irmãos. Naamã é aquele que não conhecia a palavra, através de uma menina escrava, que foi missionária dentro da casa de Naamã. Menina essa que falou do profeta, que poderia mudar a história de Naamã. Para Naamã tem mudança, para Naamã tem transformação de vida. Mas para Geazi tem lepra. Porque Geazi, ele conhecia a palavra. Geazi, ele andava com o profeta, ele conheceu, ele estudava com o profeta. Ele viu o que Deus fazia através da vida do profeta. E mesmo assim, ele preferiu correr atrás dos seus belos prazeres na terra dos viventes. Ele preferiu riquezas, ele preferiu coisas palpáveis na terra. Mas ficou leproso. E o pior que muitas atitudes que muitos têm tomado estão ficando leprosos. Mas o pior não é isso, ele ficou leproso.
mas fala na palavra que ele e toda a sua descendência estaria leprosos. Muitas atitudes que tomam, muitas das vezes, mais uma vez eu falo, pode atingir os seus, pode tocar nos seus. Cuidado para que sua lepra não venha contaminar os seus na caminhada. Então é momento de olharmos para dentro de nós e nos arrependermos. É momento de nos santificarmos na presença de Deus. É momento de mudarmos nossa atitude na caminhada e saber que temos um Deus, que Ele muda, que Ele nos cura, que Ele cura nossas lepras. Mas para isso nós temos que mergulhar. Se Ele mandar mergulhar uma vez, vai e mergulha. Se mandar mergulhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, não importa. Apenas obedeça a direção de Deus, porque Deus, Ele quer te curar nessa manhã. Deus, Ele quer te curar, mas para isso você tem que mudar a sua atitude e não questionar a direção que Deus, Ele está mandando. Se Deus, Ele mandou você, e você vai, apenas vai e mergulha, e você verá que Deus, Ele vai te tocar de uma tal forma, que esse vazio de alma, que essa tristeza que você está sentindo, que Deus, Ele cura, que Deus, Ele te levanta, que Deus, Ele te coloca de pé, que Deus, Ele muda o teu quadro, que Ele muda a tua história, porque tem um Deus que Ele é imutável, Ele não muda, não mudou e nunca vai mudar. Então continue você sendo constante na presença de Deus, continue avançando, continue se submetendo à vontade e o querer de Deus, ande em obediência ao Senhor e tu verás o que Ele vai fazer na sua vida. Não queira, como Geazi, aquilo que não é seu, não queira pegar aquilo que Deus não mandou você pegar. Queira apenas aquilo que Deus, Ele falou que vai fazer e vai realizar na sua vida. Não tome direção contrária que Deus não mandou você tomar. Seja um homem obediente, seja uma mulher obediente à direção de Deus. E você verá a mão forte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto sobre ti todos os dias, irmãos. Todos os dias te dar direção na terra dos viventes. Que o Senhor levante o teu rosto e te coloque de pé. Que o Senhor te mostre o caminho que você deve andar. Que o Senhor te guarde a todo momento. Que o Senhor, irmãos, que o Senhor seja contigo nessa caminhada. Porque é só o Senhor que faz, sobre a minha e sobre a sua vida. Mas deixa Deus levantar o seu rosto, deixa Deus, Ele te guardar nessa caminhada, e você verá o realizar de Deus sobre a sua vida. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada, através da direção de Deus sobre a sua vida.